dia. Bom, aí vai estar à noite, mas aqui tá à tarde. Desculpa pelos aviões, pelos pássaros ou por algum problema que a gente tiver, mas eu espero que vocês gostem. Fiquei com o capítulo 3 do livro, que é dever ser. É um questionamento que a Arroio faz. Muitas vezes a gente escuta alguns elogios do tipo, mas que professor bom, ele é um ótimo professor, mas será que esse bom professor é pela competência ou por cuidar dos filhos? Muitas pessoas, elas confundem um bom professor, uma boa aula, com um professor que é incapaz de fazer isso, e como elas não sabem fazer essa diferenciação, muitas vezes elas falam que bom professor, mas na verdade é um disfarce para falar quem não sabe ensinar ama. Essa técnica de saber passar informação, ela não interfere num profissional que saiba dar carinho, que saiba dar amor. Como a gente está falando de professor e educação, a gente lembra muito da infância. Os pedagogos, eles conduzem as crianças tanto na profissão futura que eles vão ter, quanto no saber que eles vão precisar daquele professor para ser alguém na vida. Como se fosse um jardim. O jardineiro cuida da flor, dá carinho, dá amor, rega, corta. Opa, avião! É nóis! Deixa o avião passar, não olha, nem mexe. Passa, seu infeliz! Desculpa, gente. O jardineiro, ele vai lá, rega a planta, espera ela crescer até que a flor, ela desabrocha. E o professor é a mesma coisa, ele ensina, ele mostra interesse, ele cuida, e o aluno, de pouco em pouco, ele vai desabrochando, ele vai aprendendo. E o livro, ele fala assim: as crianças têm o direito de ser e os educadores de dar conta de que sejam. Os alunos, eles sabem, só que eles ainda não têm, eles não sabem como vão passar, como eles vão viver aquilo. Eles têm tudo na mão, mas eles não sabem como vão começar a escrever. E o professor, ele vem atuar nessa parte da prática, nessa parte de incentivar mesmo o aluno. Ao ensinar uma criança, a gente está nos ensinando. Quando a gente vai pesquisar alguma coisa, primeiro aquela informação chega na gente, para depois a gente passar aquela informação. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pesquisa, com o que a gente vai falar para o aluno. Convivemos com a infância como pedagogo, mas também voltamos a ela como ponto referencial. Ser pedagogo é um dever de tornar possível aquela criança. A gente é como um jardineiro mesmo, a gente tem a semente, a gente vai ajudar aquela criança a florescer. Ser educador é vigiar e acompanhar o nosso caminho, para depois a gente poder vigiar e acompanhar o caminho das outras crianças e outras pessoas que a gente convive. Professores, a gente encontra dentro de uma sala de aula muitas coisas precárias, escola, a sala de aula mesmo, o salário que não condiz com o nosso trabalho, fora a jornada dupla que a gente tem, jornada em casa e outras coisas. São coisas que podem atrapalhar a qualidade da formação e de quem já está no trabalho. Sabendo disso, a gente tem que ter um foco maior de querer saber, pesquisar mesmo. Meu Deus! Que risada foi essa? Acordou todo mundo. Então, essas coisas podem atrapalhar a conclusão do curso ou a continuação do trabalho. Mas sabendo disso, a gente tem que manter o foco, a gente tem que pesquisar, a gente tem que correr atrás mesmo para que isso não seja uma barreira para a gente realizar o nosso sonho. E uma coisa que eu estava vendo é a vivência na sala de aula. Muitas vezes os professores concluem o curso, mas como não teve a vivência dentro de sala de aula, simplesmente desiste. Então, ir na escola, mesmo que, poxa, eu sou estudante, mas eu quero saber como é a rotina. Vai lá, faz uma visita, eu não sei se existe, mas
querer saber de como é dentro de uma sala de aula, e isso vai ajudar muito para a gente não chegar numa sala de aula e se assustar. Como profissionais, a gente tem que tirar dúvida, a gente tem que, às vezes a gente não sabe, mas a gente pesquisa em casa, e quando a gente tira a dúvida, deixa o aluno falar, isso muda completamente a vida dele. Quando eu me sentia ouvida pelos meus professores, eu chegava em casa super feliz e ia procurar sobre aquele assunto. Mesmo o professor tendo respondido a minha pergunta, eu ia chegar em casa e, meu Deus, vou pesquisar, porque eu me sentia na obrigação de pesquisar mais sobre aquilo. Foi uma dúvida que foi tirada, mas eu queria saber mais. Então, saber escutar, não só dentro de sala de aula. Nós, professores, temos que ter consciência que a gente deve escutar sempre jornal, rádio, essas coisas da atualidade para a gente trazer para a sala de aula, o que vai ajudar muito numa aula, em alguma coisa. Fala como voltar à infância não vivida. Isso acontece muito com os alunos do EJA, os adultos. Muitas vezes os professores, eles falam: lembra quando você era criança, lembra na sua infância, mas vai que na sua aula tem um aluno que não teve essa infância, que foi tirada por alguma coisa. Você chega, acontece a situação, poxa, o que eu vou fazer? Escuta, senta, não finge que não é nada, porque muitas vezes essa infância prejudicou aquele aluno. Mas dá força, poxa, você está aqui, você não teve tal oportunidade na sua infância, mas agora você pode, corre atrás, dá essa força. E o livro cita nessa parte o Paulo Freire, que Paulo Freire tinha alguns alunos assim, mas ele incentivava, ele colocava para cima, não deixava aquela coisa derrubar o aluno. E o livro fala: tudo que é humano me toca, me preocupa e ocupa, educar a sensibilidade perante o humano. Nós, pedagogos, devemos ser pedagogos o tempo inteiro. Nós não somos uma máquina de saberes. Nós somos pessoas que temos problemas e inúmeros problemas, mas a gente não pode deixar que isso afete quando a gente for dar aula. Então, nós sabemos, mas nós temos que saber passar esses saberes, porque eu acho que não é tão comum mais a gente ver profissionais da educação só pelo dinheiro. Hoje em dia eu acho que é mais fácil a gente encontrar professores que estão com disposição em ensinar e que amam aquilo que fazem, por isso não são máquinas. Antigamente eu acho que as pessoas eram mais máquinas, eram mais só jogar informação. Hoje em dia a gente vê essa coisa de passar informação, mas também receber essa informação. Gente, eu vou falar do capítulo 4, Humana Docência. Esse capítulo, ele fala sobre o ser humano, o professor ser humano, que nós, professores e educadores, não somos máquinas. A educação é vista como forma de adestramento, tanto que os pais, eles obrigam, não só os pais, mas a sociedade em si, e nós, pessoal, seres humanos, sociedade, vamos para a escola, porque é um certo adestramento, como eu já disse, para a sociedade mesmo. Só que às vezes esse adestramento nos confunde como educadores. Nós acabamos nos confundindo na nossa autoimagem. Nós somos transmissores de informação ou nós somos educadores para a vida? Então, esse modo como a educação foi vista durante toda a história e de como ela ainda é vista assim por algumas pessoas, pode confundir a nossa autoimagem. Como ele diz aqui no livro, como a sociedade nos vê, nos influencia muito no nosso modo de ver. Não é um jogo de termos. Reduzir o papel da escola fundamental e média a ensinar, é enfatizar dimensões docentes, ensinantes e frequentemente esquecer dimensões formadoras. Porque no ensino fundamental e médio é aquele professor que é professor só daquela matéria. E muitas das vezes esse professor que é professor, por exemplo, de português, de matemática, ele se preocupa só com a disciplina. Ele não se preocupa como formador humano. Então o professor tem que se preocupar também com a formação humana, o modo de ensinar, o modo da disciplina se aplicar ao mundo, trazer o mundo para a sua matéria, para o aluno perceber que aquela matéria português, aquele código de língua,
ou aquele símbolo, qualquer coisa, qualquer matéria se aplique no mundo de hoje. E essa formação é muito importante, tanto que quando a gente pega e fala, não sei quem virou gente, ele virou gente porque ele foi criado, ele foi formado, é um orgulho. O meu filho virou gente, ele tomou juízo, ele tomou consentimento do que era correto. E por isso a nossa formação tem que ser baseada dia, ano após ano, nas etapas da educação. Porque nós não nascemos pronto e vamos nos desfazendo. Nós nascemos não feito e vamos nos fazendo. E a educação é muito importante nisso como humano. O professor tem que ser humano, o professor tem que ter a consciência de que ele não é uma máquina. Ele também não é apenas um transmissor educacional. Ele tem que estar apto para a formação humana. Como o próprio livro fala, a gente pode aprender geografia, matemática, português sozinhos. Na internet, hoje em dia, a gente pode aprender tudo sozinho. Menos como ser humano, como viver em sociedade, como tratar o próximo. E nisso também o pedagogo, o educador, tem uma função de extrema importância para ele mostrar fazendo, ele ensinar na prática. E nada melhor para formar um humano do que um humano. Dessa forma, todo adulto, ele é um pedagogo. Como dito no livro do Brandão, no que é educação, qualquer pessoa que vivida, que virou gente, ela pode transmitir essa educação, ela pode formar uma pessoa. Tem um tópico que é roubar a nossa vontade de saber. Hoje em dia a gente não tem mais a curiosidade de caraca, como é que eu descubro que é um logo? Não, a gente só aprende o logo na matemática pela nossa obrigação de precisar dessa matéria para passar na disciplina. Então, o professor ele tem que passar a curiosidade para o aluno, ele fica curioso, que seja atrativo, porque esse negócio de passar informação adoeceu a sociedade, tanto os que estão sendo educados como nós educadores, porque nós pensamos que eles não querem aprender, quando na verdade eles não têm por que aprender. Porque para mim, por exemplo, antiga aluna de ensino médio, quando eu olhava assim para a matéria, para que eu vou prestar atenção no que o professor está falando? Eu posso muito bem pegar em casa, meus professores que não sabiam me transmitir a informação de forma criativa. Mas, todavia, quando o educador, por exemplo, de um professor de física, que ele fazia da matéria algo espetacular. Ele falava que a física era muito louca, ele era um professor espetacular. E por ele amar a matéria e me mostrar que ele amava a matéria e me falar que era possível amar física, que é uma matéria super complicada, eu fiquei atraída pela física, pelo amor dele pela física. Nós precisamos recuperar a humanidade para a sala de aula. Recuperar a humanidade roubada supõe ainda que nós, adultos, nos revelamos tão humanos quanto os educandos. Nosso ofício é revelar as leis da natureza, a produção do espaço da vida, ensinar matérias, mas, sobretudo, revelar-nos a nossas gerações, revelar à humanidade, à cultura, os significados que aprendemos e que vêm sendo aprendidos na história do desenvolvimento cultural. Ou seja, é de suma importância o educador ser humano. E, sendo humano, a educação pode ser até melhor, porque nós estamos educando humanos também e não máquinas. Olá, galera! O meu capítulo é o 5 e eu vou falar sobre o conteúdo da Humana Docência. Bom, no conteúdo da Humana Docência, vem abordar sobre o papel do professor e a importância para ajudar o educando a se envolver na sociedade, preparar ele para a sociedade. No caso, mostrar o amor, o carinho, o respeito. Mas, além de tudo, o professor não pode ser só amoroso. Ele tem que ter a disciplina e ele tem que saber ajudar aquele educando. E ele tem que sempre lembrar que ele é um eterno aprendiz e ele tem que sempre estar aprendendo constantemente. O professor, ele não faz só a faculdade e para. Ele sempre está aprendendo. E ele passa aquilo para o aluno e aprende com o aluno. E também o livro ele é destacado sobre a autoimagem ameaçadas do professor. Como assim? Por exemplo,
os professores, às vezes, eles são muito julgados pela sua escolha profissional, pelas pessoas, pela sociedade e muitas das vezes por si próprio, porque às vezes ele está sendo como professor, está atuando muito tempo naquela área, mas ele não se reconhece. Ele é professor na sala de aula, mas quando ele está em casa ele está super, hiper, mega revoltado com a sua profissão. Ele não se assume professor, ele está ali porque é a opção que teve para ele, ou ele se arrependeu e continua ali. Não só os professores que já atuam se sentem feridos com a sua autoimagem, mas também nós, futuros pedagogos, que às vezes o preconceito não é só de uma pessoa, de duas pessoas, e sim da sociedade. Quando você fala, você é pedagogo, a pessoa já fala, nossa, o salário é tão ruim, por que você está fazendo isso? Mas eu acho que devemos ser professores com amor, com respeito, com carinho. É amar o próximo e se dedicar ao trabalho. Não só pedagogo, mas qualquer pessoa que faça uma profissão, que ela exerça aquela profissão, ela tem que amar o que ela faz. Então, assim, não ligar porque as pessoas pensam e seguir sonhando, realizando tudo o que tem para realizar. Temos que nos defender quando alguém nos fala que não somos bons profissionais ou que não devemos ser pedagogos. A gente, quando estiver atuando lá na frente, a gente tem que se defender, sentir orgulho para poder nos defender do preconceito social, a gente ter foco. É focar no que você quer, focar no seu objetivo, é ser um bom profissional, se dedicar todos os dias e mostrar que você gosta daquilo. E como é que a gente demonstra isso? Sendo bons profissionais, sabendo mostrar para o educando o quanto é bom, o quanto é importante ir para a escola, o quanto é importante ter uma profissão, como é importante você sentir vontade de ir para a escola, não só para ver os colegas, mas sim para poder estudar, para ser alguém no futuro. Professor, também fugir, quebrar barreiras de só estar lá na sala de aula, só estar sempre naquela enfilinha indiana de sempre. Não, mostrar para os alunos que tem coisas novas, mostrar novos projetos, novas ciências, novas tecnologias e utilizar isso para o bem do professor e para o bem do aluno. Mostrar que hoje em dia a gente pode ser o que a gente quiser, é só correr atrás dos nossos sonhos. Mostrar para o educando que a escola pode ser boa, que a escola pode ser legal e ela pode ser produtiva. Fugir um pouco só da teoria e mostrar a prática, porque o aluno muitas vezes ele aprende mais praticando do que só lendo, só na teoria. Ler é muito bom, a pessoa aprende, mas também se aquela pessoa praticar, ela vai aprender. O professor, ele tem que ensinar para o educando alguns valores, que é o respeito pelo próximo, você saber respeitar a cultura, a raça, a crença de outras pessoas. E quando o aluno vê... Obrigada, avião, por você estragar a minha apresentação. Muito obrigada, gente. Com licença. Filho, passa! Tirou meu foco, mas vamos lá. O professor, ele precisa mostrar os valores, a ética, a tolerância, e o professor precisa ser como o Paulo Freire diz, ele precisa ser humilde, caridoso, ético e tolerante. E é isso!